Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo. Aqui é o pastor João França. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que de fato você possa divulgar o nosso conteúdo e o nosso conteúdo possa ser entendido pelo YouTube como relevante, tá bom? Muito bem, nós vamos iniciar hoje, com a graça do nosso Deus, uma série sobre credos e confissões. E vamos trabalhar sobre o credo apostólico. Vamos trabalhar o tema História e os símbolos de fé, ok? Esse é um tema muito interessante, muito importante para a vida da igreja e nós já estamos explorando esse conteúdo, e esse tema a partir de agora. Talvez você já tenha estranhado o fato de falarmos em começar uma série de estudos sobre o credo apostólico. Como assim credo? Essas coisas não é de católico apostólico romano? A igreja cristã, ao longo do tempo, tem negligenciado a sua herança credal e confessional. Este curso é um curso simples, mas é apresentado sobre o tema credos e confissões. E boa parte da igreja evangélica dos nossos dias não sabe o que isso significa. E se isso tem alguma importância na vida da igreja, se há alguma relevância, se há alguma importância doutrinária, se há algum valor doutrinário no uso de credos e confissões. Haja vista também que pessoas há que acreditam a serem relevantes os estudos de credos e confissões na igreja de hoje. Confessionalidade é rejeitada, é tudo rejeitado em nome de uma pseudo-piedade, de que dizer assim, eu tenho apenas a Bíblia, não preciso mais de nenhum outro credo senão Cristo. Quando na verdade nós sempre expressamos o que nós cremos a respeito de Deus, da sua palavra, de Jesus Cristo, em palavras humanas. O nosso estudo hoje vai tratar do uso dos símbolos de fé na história da igreja. Então, em primeiro lugar, nós vamos considerar a definição de símbolo. Primeiro, consideremos a palavra símbolo. O vocábulo símbolo ele deriva do grego simbalon, que é o resultado da união entre uma preposição e um verbo grego. Sim, a preposição que significa junto com, e o verbo balou, que significa tirar, semear, jogar. A definição apropriada que se colocou para símbolo é aquela definição que o Ernest Mayr apresenta como o símbolo é um veículo de comunicação que contribui para romper barreiras. Também pode ser usado para representar um povo, uma nação, uma crença. Por exemplo, a bandeira nacional ela representa o povo brasileiro. O sinal da cruz representa uma religião chamada cristianismo. E assim sucessivamente você vai ter o uso de símbolos para descrever uma realidade, de maneira iconográfica, de maneira resumida, de maneira bem interessante. Aqueles ícones que você fica na tela do seu computador, do Word, e você sabe o que significa aqueles símbolos, porque aqueles símbolos vão sempre comunicar alguma coisa a respeito do uso da ferramenta. Ok? Muito bem. A segunda proposição que nós precisamos considerar sobre esse tema é a igreja e os símbolos. A história da igreja está cheia de símbolos, E é importante você entender isso, porque o uso dos símbolos, desses símbolos, ele permitiu que o cristianismo viesse a sobreviver quando a igreja era perseguida nos primórdios da fé cristã. A exemplo que nós podemos colocar é o texto do livro de Apocalipse, um livro muito enigmático porque ele é cheio de símbolos. João usou símbolos, figuras, imagens, emblemas para descrever o evangelho consolador, confortador do Cristo vitorioso sobre o mundo, e ele usa essa mensagem para ser disseminada entre as 7 igrejas da Ásia para que os inimigos da fé cristã não possam, de fato, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ler o conteúdo, compreender o conteúdo e impedir o avanço do evangelho, mesmo no meio da perseguição. Então, os símbolos, ele faz parte da vida da igreja, é natural da igreja, pertence à natureza da igreja o uso de símbolos. A igreja tem uma relação muito próxima com os símbolos primitivos da fé cristã. Uma vez que a igreja se valeu deles, vale a pena você estudar um pouco sobre ele, ou conhecer um pouco sobre ele, ou mergulhar um pouco sobre ele, compreendendo eles, como eles se apresentam a nós
como emblemas que comunicam a fé cristã primitiva da igreja. Então vamos considerar os símbolos. Vou colocar alguns exemplos de símbolos aqui a título de informação. Nós não vamos explorar todos os símbolos que a igreja produziu. Vamos pegar alguns símbolos emblemáticos, os mais significativos, eu diria, para exemplificar o ponto que eu estou tentando apresentar para vocês, argumentar com vocês, né? Por exemplo, os cristãos primitivos valiam-se do símbolo para preservar a sua vida e manter viva a sua fé. Então, o primeiro símbolo que você tem aí é o símbolo do peixe com uma palavra no meio. Essa palavra no meio é uma palavra grega escrita em uncial, né? Ou seja, em maiúsculo. Você tem a expressão grega iktis. Essa expressão grega é a palavra peixe, por isso que tem o símbolo de um peixe. Em algumas bíblias, em alguns livros, né, em vestimentas de alguns sacerdotes, eles usam o símbolo do peixe com este nome no meio, né? Este nome do meio é um vocábulo para peixe. E você pergunta por que o peixe se tornou o símbolo do cristianismo? Porque a palavra peixe ele se tornou um acróstico, né? Sendo utilizado para comunicar a identidade daqueles a quem a igreja adorava. Em um mundo onde havia uma vasta adoração dos deuses, os cristãos, quando presos e suspeitos de um culto monoteísta, declaravam estarem indo prestar culto ao peixe. Então ele era preso e eles iam lá, de fato, perguntavam para onde eles estavam indo. Estou indo para o culto, estou indo adorar. Você vai adorar quem? Vou adorar o peixe. E a palavra peixe, essa palavra ictis, ela se torna esse acróstico da fé cristã. Esse acróstico de ictis é as seguintes palavras. Jesus Christos, Theos, Rios, Soter. E assim nós temos Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Assim temos Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, para quem eles estavam indo adorar? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Existem duas formas em que este símbolo é apresentado. O primeiro é com o peixe, com as letras unciais no meio. E o segundo é com o peixe no meio, com as letras unciais no meio, mas também com a expressão grega em volta, em forma de um círculo. Jesus Christos, Theos, Rios, Soter. Ok? Este é o primeiro símbolo que a gente vê sendo símbolo emblemático para falar da deidade, messianidade e do papel soteriológico da pessoa bendita de Jesus Cristo. Os símbolos e a origem do credo. Outra forma representativa da fé cristã estava na forma de duas letras gregas, o Ki e o Rho, né? Esse símbolo você também vê em literatura, em livros, né? Em capas de bíblias, em escudos dos filmes antigos, né? Que onde a igreja cristã, nas famosas cruzadas, né? Quando Constantino se converte, ele pega esse emblema e coloca nos escudos do seu exército. Esse exemplo também vai encontrar lá na estola, né, dos sacerdotes anglicanos ou nos sacerdotes católicos, você vai encontrar também esse símbolo. Esse símbolo, ele aponta para a identidade de Jesus como Messias. É a palavra Christos, né, resumida nesse símbolo do Ki e do Rho. Havia também um símbolo de um círculo representando a vida eterna. Também um triângulo que representava também a Trindade. O círculo que representava a vida eterna, ele também é usado em algumas bíblias. Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, ele usa na sua Bíblia, né, ela usa lá na Bíblia, na primeira página, né, um círculo, né, na página vai falar da logomarca da Ara. É um símbolo, um círculo que é o símbolo da vida eterna. O símbolo do triângulo ele aparece para exemplificar a doutrina da Trindade. E aí você tem em latim, né, Pater, Filus, Spiritus Sanctus, Deus, né? Então, Pater noeste Filus, o Pai não é o Filho. Pater noestis Spiritus Sanctus, né? Spiritus Sanctus noeste Filus, né? Então, você tem aí o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Filho, ok? Um outro ponto interessante que você percebe é que no meio você tem a palavra Deus. Então, Deus, né? O Pater est Deus, né? Então, o Pai é Deus, Filus est Deus, o Filho é Deus
e o Espírito Santo est Deus. Então, o Espírito Santo também é Deus. Então, você observa que são 3 pessoas, mas uma única divindade. Então, essa é a relação que foi apresentada de uma forma triangular para didaticamente apresentar o ensino doutrinário da Trindade. Muito bem, chegamos agora aos símbolos e os credos. O primeiro teólogo a usar a palavra símbolo em referência a um corpo de teologia foi Cipriano, em 250 d.C. Em suas cartas, a 69 ou a 76, quando ele fazia referência a Noviciano, Novaciano, que havia rompido com a fé da igreja, ou com o símbolo da igreja. É interessante que ele vai usar essa expressão. Mas foram os reformadores Lutero e Melâncto que usaram a palavra para credo no meio protestante, a palavra símbolo para os credos protestantes. Aqui nós temos uma relação muito interessante entre os símbolos e os credos, quando um é tomado um pelo outro nos primórdios da fé protestante. Tanto Cipriano quanto Melâncto, eles são, Lutero e Melâncto, eles são instrumentos que Deus usa para trazer uma definição clara e mais coesa do que seja símbolo e a relação que isso tem com os credos. Chegamos agora aos credos e confissões. Veja, a origem do credo, do credo, da palavra credo. A palavra credo, ela deriva do latim, credere, mostrando uma ação ativa com o sentido de eu creio. A Bíblia apresenta a fé cristã em súmulas de fé. Então nós seguimos aí o Antigo Testamento. Encontramos o termo hebraico Shema, no hebraico ouve, indicando que era um tipo de credo judeu. Há uma gama de leitura no Antigo Testamento que aponta para isso. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9, vai falar que a declaração de que Israel deveria ouvir que existe um único Senhor, que o Senhor Deus é o único Senhor, e que a igreja deveria honrar a Deus com todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua mente. Essa mesma ênfase de ouvir, de dar ouvidos e atenção ao ser de Deus como uno e único, está lá em Deuteronômio capítulo 11, versos de 13 a 21, e Números capítulo 15, versos de 37 a 41. Era usado nas sinagogas e nas liturgias antigas, conforme nós podemos perceber em Deuteronômio 26, versos de 5 a 9. Então, na escritura veterotestamentária, há de fato uma gama de informações e de textos que apontam para a relação entre a declaração credal e confessional, como algo integrante à vida litúrgica do judeu no Antigo Testamento. Também já no Novo Testamento, nós consideramos agora o uso no Novo Testamento sobre o uso que o corpo de doutrinas que é chamado de credo também. Então, a primeira indicação que você tem no Novo Testamento é as tradições apostólicas. No Novo Testamento, o corpo de doutrinas é por vezes chamado de tradições. No grego, temos a palavra paradoses, Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, usa a palavra nesse sentido, no sentido de a igreja que guarda as tradições, a igreja que observa as tradições, a igreja que segue as tradições, a igreja que recebe informações por epístola ou tradição. Então tem um sentido de transmitir, de entregar, de passar adiante. Esse é o sentido da palavra paradoses na língua grega. Depois eu vou ter lá a doutrina dos apóstolos. Ainda no Novo Testamento, essas tradições são conhecidas como doutrina apostólica. Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42 é muito interessante aí você ter essa perspectiva muito curiosa, Quando Lucas escreve esse texto, ele vai dizer o seguinte, que a igreja estava unânime, perseverante na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina apostólica. Também é um outro nome, uma outra forma de falar desse credo, é chamado de forma de doutrina. Ainda no Novo Testamento, apresenta o credo primitivo da igreja como sendo um tipos, um modelo de doutrina, uma forma de doutrina, O termo grego empregado é typon, modelo, tipo ou forma. A forma de doutrina que fostes entregues, Como diz Romanos 6, verso 16.
Mas, na verdade, a palavra é tipo, modelo, né, padrão. Essa é a ideia bem interessante utilizada na palavra grega typon. A palavra sã doutrina também é usada como referência ao corpo de doutrina e de ensino, um credo. Há também a ideia de que esse corpo de doutrina é um corpo saudável, né? Então, que ele deve perseverar na doutrina, na sã doutrina, segundo a sã doutrina, guardando a sã doutrina. Então, 2 Timóteo 4,3, 1 Timóteo 4,6, Tito 1,9, né? Vão usar esse termo sã doutrina para descrever o conjunto de doutrina que a igreja estava recebendo, que a igreja havia recebido e que a igreja já tinha guardado. Também é tido como a fé que é entregue. No ensino neotestamentário, esse corpo doutrinário é apresentado como a fé que é confiada a outros, a fé que é entregue aos santos, né? Judas 3 deixa isso bem claro. Mas também o próprio Judas, ele vai falar também que essa fé, esse corpo de doutrina, esse credo, é também chamado de fé santíssima. Há uma natureza atribuída a esse conjunto de doutrinas do Novo Testamento que Judas 20 vai mencionar, a fé que é santíssima. Essa fé que é santíssima é o conjunto de doutrina, o ensino doutrinário, o padrão doutrinário da vida da igreja, como a igreja caminha com ele para a glória de Deus sempre, sempre. Esse é um ponto que precisa sempre ser ressaltado na igreja de Jesus, ok? Muito bem. Seguindo aqui. Os credos e as confissões, agora vamos considerar as primeiras confissões da igreja. Esse é um outro ponto interessante, porque há no Novo Testamento o que parece indicar as primeiras declarações confessionais da igreja cristã, que podemos sumarizar como segue. Por exemplo, a igreja ela confessava que Jesus é o Cristo. Logo no início da fé cristã, a igreja se vê obrigada a declarar a messianidade de Cristo, né? Vai dizer que Jesus ele é o Cristo. Atos, no capítulo 5, né, versos de número 42, vai dizer exatamente isso. Vai dizer assim para nós, olha, diz assim: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É o primeiro aspecto que você percebe. Mais adiante, em Filipenses, no capítulo 2, né, voltando um pouco a sua Bíblia lá adiantando sua Bíblia lá para Filipenses, capítulo 2, você vai ter um outro nome, né, que é dado as primeiras indicações de uma confissão de fé da igreja, é que Jesus Cristo é Senhor. E aí você vai ter lá Filipenses capítulo 2, verso 11, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Veja, a doutrina do Senhorio de Cristo era uma resposta da igreja às exigências de se conhecer quem é realmente soberano, César ou Cristo. O cristão era desafiado a olhar para o Estado dizia assim, me adore porque César é Senhor, e a igreja se recusava a adorar o Estado, dizia não, César não é Senhor, o Senhor é Cristo. Isso também é emblemático lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, onde a doutrina do Senhorio de Cristo também é fundamentada. Um outro ponto também, um outro princípio de declaração credal e confessional está na declaração que a igreja fazia de Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E é interessante que a outra declaração confessional da igreja era a filiação de Cristo, de quem Cristo era filho. E essa filiação não era meramente adocionista, como alguns começaram a pregar ali, mas a filiação no sentido de ser gerado de fato do Pai, né? Então, Atos 8,37 vai dizer assim, Filipe respondeu, é lícito se cresce em todo o coração. Respondendo, ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele aprendeu essa doutrina, essa confissão, esse credo, e é isso que a igreja fazia no início dos primórdios da fé cristã. Esse credo e essa confissão aparecem na vida da igreja como um todo. Por fim, chegamos ao uso dos credos e confissões, né? Há igrejas cristãs, por exemplo, que não possuem interesse pelos credos e nem pelas confissões de fé antiga e nem conhecem elas. Existe um profundo desconhecimento sobre o assunto nas igrejas cristãs de modo geral, nas igrejas evangélicas de modo geral. Até mesmo entre as igrejas herdeiras da tradição reformada, né, chamadas igrejas reformadas, não tem valorizado o uso de credos e confissões como nós deveríamos fazê-lo. Muitos membros esboçam até estranheza quando ouvem o nome credo. Associam logo ao catolicismo romano.
não olham o locus da súmula da fé, contida no credo e nas confissões. A questão é, como é que esses documentos, né, que nós estaremos estudando, especialmente o credo apostólico, como esses documentos devem ser usados pela igreja de hoje? Primeiro, deve ser usado de maneira doutrinariamente. Na igreja, os credos sempre foram usados como expressão da doutrina ou resumo das doutrinas fundamentais da fé cristã. Atos 2,42 vai falar sobre isso, como nós vemos. Efésios 4, verso 5 vai falar sobre esse resumo também, né? O uso deles inicialmente tinha um caráter doutrinário apologético, ou seja, ensinar a doutrina e defender a fé. Já no segundo século, esses credos eram conhecidos como regra de fé. Por exemplo, Clemente de Roma chama a igreja, especialmente os jovens, por não estarem obedecendo aos presbíteros, a obedecerem a regra, ao cânon de nossa fé. Ou seja, o que a Bíblia ensinava sobre esse aspecto doutrinário. No aspecto doutrinário. Então, esse é um ponto. Esse ponto é interessante. Uma outra questão é que Clemente de Alexandria chamava a harmonia do Antigo e do Novo Testamento de um cânon para toda a igreja. Seguindo aqui. Um outro aspecto que é usado do credos, né, do credo apostólico, é liturgicamente. Primeiro, o rito batismal. Havia primitivamente na igreja a exigência de se declarar o corpo da fé cristã, o credo, antes do batismo. Atos 8,37, como nós vemos, ele vai falar exatamente isso. Havia um credo, havia um corpo de doutrina. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Também Romanos 10, verso 9. Se crê que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Esse é um ponto interessante. Havia também o rito eucarístico. A Santa Ceia tinha um papel importante na vida litúrgica da igreja. Antes do fiel participar da igreja, ele declarava sua fé por meio dos hinos, orações, exposições e leitura dos textos apostólicos. Então, você vai ter lá 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, Filipenses 2, versos de 5 a 11, que as pessoas entendem, algumas pessoas vão colocar, alguns escritores, como sendo uma porção de um hino que declara uma fé. Eu prefiro ver como uma confissão bíblica de fé a respeito de Cristo, da sua messianidade, de quem Ele é, ok? E também a recitação litúrgica. Já no quarto século da igreja, a igreja passou a inserir o credo de forma a ser recitado em suas leituras bíblicas na igreja, equiparando-se ao uso do Shema, conforme nós já vimos lá do Antigo Testamento. Quero concluir o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte, que conforme nós já vimos nesse estudo, o uso dos credos e confissões estão de acordo com a prática histórica da igreja. Devemos sempre lembrar que os credos e as confissões consistem em respostas humanas à revelação divina. Seu uso histórico mostra-nos a importância de tê-los, pois eles nos servem como guias e roteiros para avaliarmos os ensinos nos púlpitos e prática da igreja. Nos credos e nas confissões, nós encontramos os ensinos da palavra de Deus sumarizados. Nesses estudos que nós estaremos falando sobre o credo apostólico, estaremos explorando esses conteúdos para a glória de Deus. Nos vemos na nossa próxima aula. Deixe o seu like, dê os seus dislikes se você não gostou do conteúdo, divulga, compartilha, se inscreve no canal. Deus te abençoe e estenda graça sobre a sua vida. Amém.